Bom dia, sejam bem-vindas. Então, vamos começar. Hoje a gente vai trabalhar uma história de amor. É uma história que nos ensina que o amor não termina quando as letrinhas sobem, né? Dá o the end e fala, foram felizes para sempre. É aí que o trabalho começa. É, e o que eu acho importante dizer para vocês, a gente fazer um breve resumo, né, do que a gente viveu até aqui, com as outras histórias, como elas vêm nos preparando para esse trabalho, para essa história que é a Mulher de Esqueleto, capítulo 5. E é por isso que aqui no Círculo de Sabedoria Feminina eu respeito e honro a cronologia da autora, porque tem uma sabedoria por trás dessas etapas, por trás dessa cronologia que ela criou. Não foi algo aleatório, muito pelo contrário. Então vamos lá. Então ela começa com a loba nos ensinando a cantar sobre os ossos, né? Ativando a nossa criatividade e a nossa capacidade de dar vida àquilo que tem valor na nossa vida, né? Então ela já começa no capítulo 1 nos apresentando essa grande sabedoria contida por trás de muitas dessas histórias, que são os ciclos de vida, morte e vida, tá? Aí ela nos ensina aqui a fazer escavações psíquicas, que nada mais é do que investigar a nós mesmos, a nossa mente, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Valores, reconhecendo o que é essencial, o que está na essência, o que é imortal, o que está na força indestrutível dos ossos, né? Que são o quê? As nossas forças. Pois bem, vamos para o capítulo 2. Ela nos pega pela mão e diz assim: ok, queridinha, agora que você já aprendeu, já resgatou suas forças, já reativou sua criatividade, já entendeu seu poder criador, e toda mãe que cria também é a mãe ceifadora aqui da vida, morte e vida. Então, agora eu vou te ensinar algo novo, que é o seguinte: existe dentro de você muitas vozes, mas existe uma em especial que você tem que ter uma grande atenção. Essa é o predador natural. É uma energia psíquica destruidora. Ela quer destruir tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é belo, tudo que é criativo na sua vida. Esse é o papel dela. Aí ela vai e nos mostra o antídoto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer que essa voz existe, ela é inata, tanto nos homens quanto nas mulheres. Os homens não estão imunes a essa voz. E aprender a neutralizá-la. Como que a gente neutraliza essa voz? Respondendo a essas afirmações dela. Né? O trabalho dela é dizer que nada que a gente faz é certo, nada é bom, que é melhor a gente desistir. E quando ele termina, a gente está destruída, a gente não tem mais energia para nada. A gente não tem mais coragem de dar um passo, de seguir em frente quando ele termina esse trabalho. E ela fala que muitas vezes essa voz ela aparece nos sonhos das mulheres, especialmente quando elas estão no caminho de realizar, de empreender algo importante para a alma. Você vê, é um sabotador natural mesmo, né? E aí ela já nos ensina a fazer o quê? Já reacessar os nossos poderes instintivos, neutralizar, identificar essa voz, neutralizar. E como é que a gente neutraliza? A gente já aprendeu no capítulo 1 a reconhecer as nossas forças essenciais para viver, né? Então a gente neutraliza como? De novo, honrando esse tesouro interno, né? E respondendo a essa voz quando ela aparece com essas respostas. Não, eu tenho valor sim. Olha aqui, isso que eu já fiz, olha essas forças, olha essa situação. É... Então, reconhecer o nosso tesouro, reconhecer o nosso valor internamente, isso é algo que eu falo sempre.
né? A autoestima, ela não se constrói com validação externa. Apesar da gente achar isso e ficar que nem louca, né? Correndo atrás, desesperadamente, para que os outros batam palminha. Mas não adianta, isso não é suficiente. A gente tem que saber construir isso para dentro. Isso se constrói para dentro com reconhecimento de valores, de talentos, de forças e com ação. Por isso que eu estou fazendo essa campanha da realização, gente. Porque a realização é uma grande porta para a construção da autoestima feminina. Porque no processo de realizar coisas importantes, você aprende, é um processo de autodescoberta, é um processo de revelar suas potências. Não tem como realizar coisas importantes sem colocar suas forças em ação, sem reconhecer seus valores, sem alinhar o seu propósito, seu objetivo com valores, né? Sem construir propósito, né? Sem vivenciar, experimentar autoeficácia. A autoeficácia é outro componente super importante, é um conceito do Bandura, estudado pelo Bandura, que está dentro do arcabouço da psicologia positiva. Então, no processo de realizar, a gente tem que fazer o quê? Dividir para conquistar. Então, a gente tem um objetivo, a gente tem que quebrar aquele objetivo em várias metas. Por isso, Mônica, você que assistiu o workshop, você viu que tinha aquele plano de ação, né? Que era exatamente para ele, passo 1, passo 2, passo 3, que eu estava fazendo ali com vocês, dividir para conquistar. Né? Quando a gente pensa no objetivo, é muito grande. Aí aquilo começa a gerar ansiedade. Aí você tem que quebrar ele em várias pequenas metas, porque aí você começa a ver que é possível. E não gera mais ansiedade, pelo contrário, dá uma sensação de conforto. Porque locus de controle. Você sente que seu ambiente está mais controlado. Você sente que você tem mais controle sobre a sua vida. Né? E isso faz com que reduza a sobrecarga na nossa mente e no nosso dia a dia. Quando a gente sabe para onde a gente vai, o que precisa ser feito para chegar lá, a gente reduz a sobrecarga e a gente para de dizer sim para qualquer coisa que nos acene. Isso também gera sobrecarga. Né? Eu não sei se vocês estão no grupo de Felicidade da Mulher, mas eu botei lá uma enquete. O que te impede de realizar? Quase todo mundo que respondeu sobrecarga. Com exceção de algumas pessoas que responderam para duas respostas. Responderam para sobrecarga e também para perfeição, e também para medo de fracasso. Então, esse é um problema grave da modernidade, sobrecarga. Então, esse trabalho da realização também ajuda isso, a reduzir essa sobrecarga, para que a gente possa aproveitar o caminho. Né? A gente tem mais espaço para aproveitar o caminho. E aí, gente, a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, a gente vive a história da Vassalissa, uma jornada de iniciação feminina, ou seja, já fez a escavação psíquica, já resgatou suas forças, já identificou o predador natural, já neutralizou essa voz. Agora, querida, o teu próximo passo é finalizar a tua iniciação. Que as mulheres começam ali por volta dos 13 anos, mas que muitas vezes elas não conseguem terminar, por inúmeros motivos diferentes, tá? E aí, no processo de iniciação, o bem maior, a coisa mais significativa que Vassalissa vai experimentar é o resgate da intuição, né? Que é esse oráculo interior, né? Que nos mostra o caminho, né? Que nos diz é por aqui, que nos ajuda a dar o próximo passo na direção certa, na direção do propósito da nossa alma. E também nos ajuda a identificar as armadilhas, nos ajuda a ver onde está sendo tramada a traição, nos ajuda a discernir, a separar isso daquilo, separar elementos mesmo da natureza, como, por exemplo, o amor falso do amor verdadeiro, né? A amizade boa da amizade interesseira. Gente, isso é todo dia, isso é vida, né? E não adianta a gente crescer, que a gente continua encarando esses desafios, né? Uma desilusão, é uma pessoa que você confia, você entrega um monte de coisa e depois você vê que não era bem aquilo, né? Então, a intuição realmente é algo muito importante para a gente viver com segurança nesse mundo exterior.
Aí, no capítulo 4, bom, a gente já fez todo esse processo de autoconhecimento, de fortalecimento, de resgate da intuição. Estamos já mais maduras, sábias. E aí, o que acontece na nossa vida? Aí a gente está pronta para encontrar o amor, né? Então, aí ela nos apresenta Manauê, que é o parceiro ideal para a mulher selvagem, que é o homem selvagem. Mas a mulher tem que estar pronta, ela tem que ter passado por essas outras etapas, porque senão, o que acontece? Ela não vai saber reconhecer que ele é o homem selvagem. E ela vai deixar ele passar, né? Então, ela tem que ter vivenciado essas outras etapas para saber reconhecer. E quando reconhecer, saber ensinar para esse homem algo de profundo, algo sobre a alma. Então, é a primeira vez que ela apresenta para gente uma figura masculina positiva nesse livro. É no capítulo 4, porque a gente está pronta agora para isso, né? Para esse casamento. E aí ela já nos ensina, já nos dá um spoiler que para que a gente crie ligações profundas, o que é necessário? É necessário esforço, é necessário luta. Ninguém vai desenvolver uma relação profunda com alguém se não tiver entrega, luta, esforço, desafio. E aí a gente vai acompanhar o Manauê fazendo isso, né? Ao tentar revelar, fazer a adivinhação dos nomes, ele precisa o quê? Ele fica nessa briga, né? E esse processo é um processo do Manauê também de autoconhecimento. Ele também vai precisar se conhecer, né? Para que ele possa, então, conhecer algo de profundo sobre o outro. Ok, e aí no final dessa história, Manauê consegue, se casa com as gêmeas e dizem que eles vivem em paz por muitos anos. E aí, quando termina essa história, aí é que começa a verdadeira história de amor, que aí é o encontro com a mulher esqueleto. Eu vou contar agora para vocês a história, mas uma coisa que ela diz que é muito importante, ela fala o seguinte, que quando termina aquela fase do encantamento, aquele momento de encantamento da relação, aí é a hora de convidar um terceiro para dormir com um casal. E esse terceiro é a morte. É muito lindo, é muito bom. Então vamos lá, gente, vou contar a história para vocês e aí a gente começa. Bom, esse pescador, né, ele aparece como uma figura de um pouco desastrada, um pouco ingênuo, e ele vai pescar determinado dia. Ah, uma coisa importante, essa é uma história do polo, tá? Contada pelo povo Iunti. Ou seja, a gente tem que entender que é um povo muito diferente, né? Um povo que vive no gelo. Então, a forma de amar dele se relacionar é bem diferente da nossa. Bom, então esse pescador vai pescar na enseada, num lugar que nenhum outro ia há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas ele não se preocupou em se perguntar o porquê. Ele estava se achando muito esperto de estar nesse lugar maravilhoso, né? E achando, sentindo mesmo que naquele dia ele ia fazer uma grande pescaria, ele ia pescar um peixão, ia voltar e tirar onda lá, né, com a comunidade de pescadores deles e ia ter um alimento por muito tempo, sem que eles precisassem se preocupar. E aí ele vai, começa lá aquele momento de pescar e tal. De repente ele sente que fisgou algo. Ele fica super animado e ele começa a puxar. E quando ele começa a puxar, ele sente que aquele algo está lutando com ele, né? Que aquele algo está vivo. E aí ele puxa, puxa, uma luta. E ele fica nessa felicidade, achando, nossa, que troféu, que coisa maravilhosa, consegui. Quando ele de repente olha para trás, ele vê que ele pescou um esqueleto horrendo. Um esqueleto de mulher, uma mulher meio calva, com olhos de concha, sem dente. Ele fica completamente apavorado. Ele faz tudo para se livrar daquele esqueleto. Ele começa a correr, remar, 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 remar,
para voltar à terra firme. Quando ele chega à terra firme, ele começa a correr desesperadamente para ir chegar em casa, para fugir daquela mulher horrível. Finalmente ele chega dentro do iglu dele, aí ele se coloca no chão, assim, né, tipo, posição fetal, morrendo de medo, desesperado, e ele começa a se acalmar, ele começa a respirar, ele começa a se sentir seguro, e aí quando ele se sente melhor, ele vai lá e acende uma lamparina. Quando ele acende a lamparina e olha no canto esquerdo do iglu, quem está lá? A mulher esqueleto. Aí dessa vez é diferente, dessa vez ele não se apavora. Dessa vez ele olha para aquele esqueleto todo retorcido, com um pé no pescoço, com o cotovelo na costela, com uma mão em outro pé, e ele sente uma profunda compaixão. Nesse momento, ele vai até ela e ele começa a desembaraçar aquele esqueleto. Né? Ela estava toda retorcida e toda envolvida ao fio do anzol. Então ele começa a desembaraçar com muita paciência. E ele vai desembaraçando e vai entoando um tipo de canto. Ananauê, Ananauê, Ananauê. Vai desenrolando e arrumando o esqueleto dela. E quando ele termina, ele se deita sobre aquelas peles, né? E vai dormir, porque ele está exausto, exausto da fuga, exausto do desembaraçar, exausto. Então ele dorme. Quando ele dorme, a mulher esqueleto se aproxima, mas ela decide não falar nada, porque ela sentia tanto medo de falar alguma coisa e ele jogar ela de volta, penhasco abaixo, que ela resolve só ficar do lado dele, sem dizer absolutamente nada. E tem algo que eu esqueci de falar para vocês sobre essa história, é sobre como a mulher esqueleto vai parar no fundo do mar. Contam que ela fez algo que irritou muito o pai dela, mas ninguém se lembra bem o que foi. E por isso o pai dela jogou ela penhasco abaixo. E lá no fundo do mar ela viveu por muitos e muitos anos. E era a primeira vez, depois de muitos e muitos e muitos anos, que ela tinha contato com alguém humano. E aí o pescador está dormindo, ela olha para ele e ela vê que ele verte uma lágrima. E ela sente uma sede. Então ela vai e bebe a lágrima. E depois ela começa a escutar o coração dele. Então, ela pega o coração dele nas mãos e ela sente aquele pulsar, aquele bater do coração como um tambor. E ao sentir essa força da criação, ela começa a se criar. Então, ela também começa a cantar, a entoar uma música, e ela vai cantando, e ela vai criando pele, criando carne, criando cabelo, criando seios, se criando. Quando ela termina, ela devolve o coração para ele e ela está totalmente agradecida, né? Conectada com aquele homem. Então ela se deita nua ao lado dele, sobre aquelas peles, e aí se dá um momento de grande conexão. E essa é a última fase de 7 fases que a gente aprende nessa história para que uma alma ame a outra profundamente. Então, essa é a história, gente. E aí? Vou beber uma água. Como bate em vocês essa história? Linda história. Linda. Muito linda. E assim, ontem foi interessante que muitas mulheres começaram a refletir sobre suas relações longevas, né? Acho que aqui ainda estão vivendo alguma, acho que já viveram. Então é interessante também, e aí a Clarice ela fala que, eu já falo isso sempre, ela orienta que a gente entenda a história sempre pensando que todos os elementos da história fazem parte da psique de uma mulher, ou seja, está tudo dentro de nós. Mas nessa história a orientação dela é diferente. A orientação dela é que a gente entenda cada uma das 7 tarefas.
Ou seja, ela já nos ensinou sobre ciclos de vida, morte e vida, em Vassalissa, em La Loba, e agora de novo na Mulher de Esqueleto. Mas agora o que ela quer que a gente faça é que a gente entenda essa dança e esses ciclos de agitação, hesitação e agitação novamente dentro da relação com o outro. E essa relação pode ser a relação com o parceiro, mas também pode ser a relação com os filhos, pode ser a relação com os pais, pode ser a relação com amigos, longas relações, né? Então, esses ciclos, eles estão presentes em tudo, em toda a vida, em toda forma de vida, e em nós mesmas, né? Então, se a gente for pensar nos ciclos de desenvolvimento humano, a gente também passa por esses momentos, né? De vida, morte e vida, né? Então, essa é a orientação. Tá? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver os elementos dessa história. Cada história é mais interessante que ela. Legal. Não, eu estava falando aqui, você não estava, mas estava dizendo que são um poço de sabedoria. Essas histórias, elas nos ensinam a viver, né? E não é à toa que a Clarissa recomenda que a atitude para escutar essas histórias não é ouvir com o ouvido das conversas rotineiras, mas é ouvir com o ouvido da alma, para que a nossa alma aprenda as lições. Porque é isso, essas histórias trazem lições, lições muito importantes para a gente viver bem, para a gente viver com sabedoria. Então, vamos falar um pouco da natureza da vida, morte e vida. Eu já falei sobre ser um ciclo de agitação, mas o que eu queria falar é o seguinte: a nossa cultura, ela ocidental, ela desassociou o lado vida do lado morte. Esse foi o grande mal. Porque vida e morte são duas faces da mesma moeda. Você não pode partir, você não pode tirar uma da outra. Senão a equação fica incompleta. Quem é iPhone de V? O quê? Tem o queijo? iPhone de V. Não sei. iPhone de ver. Oi, É. oi. Ah, Oi, quem tá aí? Bom dia. Bom dia, sou eu, Ana? a Ou é a... Virgínia. Tudo bem? Oi, Via, bom dia. Que Bom bom que dia. tinha. Falta ontem. Que bom. Adorei que você veio. Então vamos lá. Ótimo. Gostando muito do conto. Ai, que bom, gente. É muito maravilhoso, né? Posso falar uma coisa, aproveitando que já entrei aqui? Que eu acho que a história tem muito a ver com aceitação e com medo. Não sei, agora você vai falar, mas eu acho que tem a ver com uma superação do medo para poder amar. Você está certíssima. Certíssima. São algumas das palavras que a gente vai mais escutar ao longo de todas essas páginas que contam essa história e que nos ajudam a desemaranhar, né, cada etapa. É medo e coragem. Para amar é preciso coragem, né? Porque tem uma entrega. Para você se relacionar profundamente com outro ser humano, é necessário uma entrega, uma grande entrega, né? Sim. Então, se você não tiver coragem, você não faz, É, né? Então, vamos lá, voltando aqui à questão da morte, tá? Então, gente, todo o universo possui essas características de agitação, hesitação e, novamente, agitação. E aí, o que ela fala, ela traz de novo a questão dos lobos. É que, diferente dos lobos, diferente da gente, os lobos, eles consideram esses altos e baixos da vida, eles não consideram esses altos e baixos espantosos ou punitivos. Eles acham que é algo normal, que não há como escapar
desses altos e baixos. Então, eles olham para isso com naturalidade, com aceitação, tá? Isso é uma coisa muito importante sobre essa história. Então, vamos lá. 2 coisas super importantes. Primeiro, entender esses ciclos de morte e vida em tudo na nossa vida e nos relacionamentos amorosos. Segundo, é o seguinte, os ciclos da vida, morte e vida, eles estão fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, eles são vivenciados no corpo das mulheres. Tá? Então, a gente vive a morte, vive a vida todo mês, quando a gente sangra. Então, a gente vive isso nas entranhas. Então, nós somos as portadoras desse conhecimento. Nós somos quem leva essa sabedoria para a relação. Os homens não vivem esses ciclos como nós no próprio corpo, no próprio psicológico, no emocional. Quando a gente é afetada pelos altos e baixos, pelos ciclos de agitação e agitação causados pelos hormônios da menstruação, né? E aí, nessa hora, a gente também é identificada com o quê? Com a Lua, que também vive suas fases, né, de transformação. São fases que trazem transformação. O homem não tem isso, né? Então, essa história é muito linda por isso. Por quê? Porque a mulher já é a própria mulher esqueleto. O homem não. O homem ele vai precisar aprender. Então, essa história, ela mostra como o homem aprende a abrir a porta para esses ciclos de vida, morte e vida, a abraçar a morte. E esse é um processo de cura para eles, muito importante. Tá? E por isso também a beleza dessa história. Por isso que, assim, sabe aquela coisa? A mulher, ela é a responsável pela transformação na relação. Porque ela sente quando algo está acabando, né? E ela detém esse conhecimento, essa sabedoria, essa percepção. É... Nossa, que interessante. E aí, isso aqui é aquilo que eu estava falando. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem, né? Ou seja, o que é a forma mutilada desse aspecto? É a separação que a cultura ocidental faz de vida e morte. E aí, o que acontece? A gente começa a acreditar tudo de belo, tudo de alegre, tudo de positivo, para a vida e tudo de negativo para a morte. E a gente deixa de ter o entendimento de que a morte nada mais é do que transformação espiritual. E que essa transformação espiritual ela é essencial na nossa vida. Senão, gente, a gente não se transforma. Né? Os poetas já entendem isso. Os poetas dizem: sem morte não existe nada de valor. O que ele está querendo dizer? Sem dor, sem desafio, sem luta, não tem nada de valor. Né? Então, se você tem muita proteção, você não vai criar nada de valor, nada de desafio. Se você é egoísta, você também não vai conseguir criar nada de desafio. Né? Se você ficar batendo o pé perante os desafios da vida e berrando, você também não vai conseguir criar nada de transformação. Né? Então, aí volta para a fala da Virgínia. Também é aceitação. Sim, também é aceitação. Gente, no fringir dos ovos, do que essa história está nos ensinando também, é desenvolvimento de resiliência. É resiliência. Isso eu já falei para vocês, né? Para compreender essa história, a gente precisa entender que nas regiões próximas ao Apolo, o amor não é a procura de mero prazer do ego, mas um vínculo visível, composto da força psíquica da resistência. Aqui, de novo, ela volta para a resiliência. Força psíquica da resistência. Uma união que prevalece na fartura e na austeridade e que permite a entrada em comunicação com o mundo da alma.
Aí eu já falei para vocês, para criar esse amor duradouro é preciso convidar mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela é também chamada de a morte. Ela representa a natureza da vida, morte e vida em um dos seus muitos disfarces. No relacionamento, ela funciona como um oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Ela é o aspecto selvático da relação, aquele qual homens e mulheres evitam e temem quando perderam a fé na transformação. Então, se você está evitando a morte na relação, a morte de um ciclo, o fim de um ciclo, você não tem fé na transformação. Quem quer falar alguma coisa? Tá. Como pescador da história, nós muitas vezes não sabemos exatamente o que estamos pescando. E nutrimos uma certa ingenuidade acerca do amor, ilusões românticas. O desafio do pescador é o de encarar a morte. Sem a morte, não há um real conhecimento da vida. Sem esse conhecimento, não pode haver fidelidade, nem devoção ou amor verdadeiro. Amar exige coragem. Gente, isso é muito importante. Então, assim, no altar da relação duradoura, a primeira coisa que a gente tem que aprender a sacrificar é a paixão. Né? E o que acontece? Muitas vezes, quando você vai falar isso, ela vai falar que a máquina perpétua do movimento, na nossa modernidade, equivale à máquina perpétua do amor. Então, as pessoas acham, muitas vezes, elas têm uma ilusão romântica de que tudo tem que ser lindo e maravilhoso o tempo inteiro. Cara, não vai rolar. Que isso não é real. Né? E aí o casal que tenta fazer isso, né, que tenta manter só o prazer, o êxtase, só essa coisa boa, positiva, só esse encantamento sem fim, obviamente ele não vai conseguir, mas o que ele vai conseguir é viver uma relação mumificada, sem movimento. Sem movimento não há vida. Ô, Juliana, posso só partilhar algo? Que conforme estamos aqui a ouvir uma coisa que é muito presente em mim, nesta união, é a união interna do feminino e do masculino. Está aqui a bater, porque mesmo essa coisa da paixão está-me a vir muito que é aquela relação superficial que temos conosco. E a relação profunda é aquela que abraçamos dentro de nós essa união, porque é essa dança desses polos. É uma coisa que eu estou a ouvir e isso está tão claro, está a ressoar tanto dentro de mim que para nós que é preciso coragem também para nos amarmos e acolhermos tanto o lado selvagem feminino como também o masculino, da agressividade, do tudo. Então, ok que ela nos convida a olhar para uma relação externa e também vem dos pais em termos externa, né, que é uma relação sempre que dá altos e baixos e tudo, mas também está-me a vir muito essa questão interna do amor profundo e duradouro com nós mesmas, que requer uma aceitação e uma coragem para nos amarmos ao longo da nossa vida, que contempla desde o início que tu fizeste, né, na abertura, todo esse processo de ir acolhendo esses aspectos dentro de nós e essa sabedoria e ir ajustando isso dentro de nós, também com esta história faz-me sentido essa vida, morte, vida do amor e da relação que nós cultivamos dentro de nós. Sem dúvida, sem dúvida. E o que acontece? Uma coisa que ela quer mostrar aqui também para gente é que a relação a dois, ela é uma grande oportunidade de transformação e cura.
Por quê? Porque quando a gente está na relação, o outro, sem querer, às vezes, acaba se tornando um grande espelho para mostrar a nossa saúde e a nossa doença, né? Então a gente revela, querendo ou não, as nossas sombras. No capítulo anterior, a Clarice falou uma coisa muito interessante. Ela falou que o casamento não é de 2, é de 4. Porque quando você está com alguém, o que acontece? Você está ali trabalhando a consciência de um e do outro, mas também está conversando o inconsciente de um e de outro. Então é uma relação a 4, né? Então na relação com o outro, né? Se a gente consegue ficar, se a gente consegue ter coragem, e essa coragem não é só para tocar o não belo no outro, é para tocar o não belo na gente, claro, né? Se a gente não quer se trabalhar, se a gente não quer se transformar, se mudar, se desenvolver, a relação não vai para frente. A gente vai viver o que a gente está vivendo hoje, né? Eu até trago isso aqui mais à frente, que eu trago para trazer como um contraponto para vocês, que é o que o Bauman, o sociólogo, o filósofo, trata, né? Ele fala da modernidade líquida. E aí ele trata também dos amores líquidos, né? Que é essa forma como muitas pessoas hoje estão se relacionando, tratando as relações, as pessoas como que é algo descartável, sem profundidade, sem intimidade, não quer ter intimidade, né? Quer o outro para viver algo, para satisfazer alguma necessidade, e aí quando passa o encantamento, next, 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 e assim você nunca aprofunda. Há um evitar se olhar, né? Eu digo sempre que conhecemos-nos através do outro, é na relação que a gente se conhece. E é muito isso. E quando ficamos na superficialidade, é porque não há essa abertura para, É né? porque o ego não quer fazer essa análise, né? Não O se ego quer não quer. esforçar, né? Ele não se quer esforçar. Ele quer ficar naquele lugar de superfície, onde tudo é lindo e maravilhoso. Na hora de aprofundar, ele quer fugir, ele quer sair correndo. Ele quer Ou fazer seja, igual. quer ficar na ilusão, né? Viu alguma coisa que é feio? Ah, chega, não, não serve. E tá ficando algo muito fácil de descartar. É muito comum, é muito natural. O difícil é ficar. O difícil é persistir, perseverar, né? Então a pessoa foge. Mas é isso mesmo que você falou. É óbvio que tem esse lugar de curar a si mesmo. E vai ter um momento na história, quando o pescador verte a lágrima, que é exatamente esse momento de curar feridas, de reconhecer a própria dor, de não precisar mais da mulher como analgésico, né? Então é esse momento de individuação que é necessário para você continuar na dança da relação com o outro. E agora falaste nisso, e quando ele verte essa lágrima, depois de ele ter estado ali com aquele cuidado, com a paciência de né, fazer todo aquele desamaranhamento dela, é um bocadinho isso, porque ele olhou, de certa maneira, também para esse lado dentro dele e inverte, porque às tantas é bonito quando nos damos a oportunidade de assim fazer, né? Sim, e a lágrima, ela quando era vertida, então ela é esse momento de cura também interna. Exato, exato. Nesse momento, a lágrima, ela representa a paixão e a compaixão, né? Então, essa compaixão é para ele, é para se curar, para curar as suas feridas, reconhecer, né? Olhar e curar as suas feridas. Isso é muito poderoso. E não precisar mais da mulher como analgésico, ela fala isso, né? Ser capaz de fazer a cura dentro de nós. E isso também é algo que a gente tem que aprender nessa relação com o outro, né? Porque a gente também responsabiliza muito o outro pela nossa felicidade, pela nossa cura, pelo nosso bem-estar, né? E, na verdade, isso é algo que a gente precisa fazer dentro de nós para a gente, para que o outro também faça,
para que sejamos seres inteiros se relacionando, e não seres partidos, né? Se apoiando. Então, vamos lá, gente. É mesmo um bálsamo, né? É tão bonito. É tão E lindo. bonito é estarmos aqui juntas a partilhar isso. Isso também é muito bonito. É maravilhoso. Então, vamos lá. Aqui eu já falei das relações líquidas. Se cria esse ambiente em que descarte de relações se torna mais comum. Hoje a gente tem um fenômeno aí estudado por muitos escritores e falado entre os adolescentes, né? E até mesmo as pessoas que não são adolescentes, pessoas de 30 anos, 40, que não estão casadas ou que não estão numa relação longeva, que é o efeito ghost, né? Tem até uma música de uma menina que a minha filha mais nova sempre escuta, que fala exatamente sobre isso. O cara veio aqui em casa e no dia seguinte ele desapareceu como um fantasma. Eu estou namorando um fantasma. O nome da música é Eu Estou Namorando um Fantasma. Né? Ele veio e desapareceu como um fantasma. Então, essa evitação, né? Então, vamos lá. O que acontece com essas relações líquidas? Qual o impacto delas nas relações humanas? Solidão e superficialidade. Né? Elas falham em oferecer intimidade verdadeira. Gera ansiedade e insegurança, medo do abandono, igual a mulher esqueleto. Ela está tão acostumada a ser jogada do penhasco pelo casal que evita a morte, que não quer ver a cara dela, né? Que como pescador quer se livrar dela, que ela tem um medo do abandono. Perda de profundidade. As relações líquidas, ao evitarem a intimidade, tendem a ser menos significativas. Em vez de enfrentar os desafios naturais a qualquer relação duradoura, muitos preferem manter relações superficiais, evitando o desconforto, o crescimento e a transformação. Então, gente, é isso. Agora a gente vai entrar nas 7 tarefas, tá? As 7 tarefas que trazem um importante contraponto aos amores líquidos da atualidade e que nos ensinam as fases do amor. E aí, isso é um entendimento meu, tá? Que essas 7 tarefas, elas poderiam se resumir em 3 aprendizados cruciais para o desenvolvimento do amor: compaixão, confiança e cura. Né? Então, quando você se relaciona nesse lugar de profundidade, você ativa a compaixão, esse amor profundo por si e pelo outro. Você ativa a confiança, né? Porque você se sente seguro para dormir do lado da pessoa, né? Você consegue dormir, relaxar e se entregar. Suas defesas psíquicas baixaram. Você é capaz de se desnudar ao outro, de se revelar ao outro, de revelar a sua dor. E aí o amor, tanto por si mesmo quanto o amor um pelo outro, cura. Aliás, assim, a Umbanda fala, né, que a maior magia do universo é o amor. A grande magia é o amor. O amor transforma, o amor muda, o amor cura. Então vamos lá, quais são as tarefas? Primeiro, a descoberta acidental do tesouro. Aí nessa tarefa é quando o pescador tira acidentalmente a mulher esqueleto de dentro do mar. E aí a Clarissa nos diz que amar significa ficar quando todas as células do nosso corpo nos mandam fugir. A perseguição é a tarefa 2 e a tentativa de se ocultar. O que de fato está acontecendo nesse movimento em que o pescador foge e a mulher esqueleto vai atrás e o pescador tenta se esconder na relação a 2 igual, equivalente a evitar a intimidade, evitar se revelar, tá? E na etapa do desembaraçamento do esqueleto, é aquela fase do amor em que a gente está se abrindo para se conhecer e ser conhecido. Então, é um movimento de troca. É o que a Mônica falou. Não é só conhecer o outro. Na dinâmica de conhecer o outro, eu também me conheço.
né? Porque muitas vezes as sombras do que estão sendo projetadas do outro em mim me revelam algo sobre mim mesma. O quanto estamos dispostos a tocar o não belo nos outros e em nós mesmos? Então, acho que essa é uma pergunta crucial para qualquer desenvolvimento de relação, em qualquer fase da relação. O quanto estamos dispostos a tocar o não belo nos outros e em nós mesmos? Para demonstrar a nossa vulnerabilidade, para curar nossas feridas. E aí ela fala algo que eu acho crucial: investir tempo no outro. Então, nessa fase de desembaraçando o esqueleto, de conhecer e ser conhecido, de tocar o não belo em nós e no outro, o que a gente precisa? A gente precisa de dedicar tempo para a relação, para o outro. O amor, ele precisa ser cultivado. E aí, como eu falei, que as palavras que mais vão aparecer é medo e coragem. De novo, ela fala, para amar é necessário coragem. Né? Coragem para se revelar, coragem para tocar o não belo. Aí o sono da confiança. O sono simboliza criação e renovação. O sono é símbolo de renascimento. É esse estado de sábia inocência alcançada quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento. É a prática de olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, ao invés de olhar do ser humano ferido e irritado. Ou seja, de novo, ela está falando de compaixão, de olhar para o outro desse lugar compassivo, de uma humanidade compartilhada. É isso que a compaixão nos ensina, né? Quando você é capaz de entender a dor do outro, você percebe que você também tem dor, né? E essa dor é comum a todos os seres humanos. É inerente. O sono da confiança, dormir ao lado da morte. Qual a sabedoria aqui de dormir ao lado da morte? O sono da confiança, né? Esse sono de renovação, esse sono de inocência, é entender. Essa é a grande sacada, é isso que tem a ver com espiritualidade. Isso é totalmente espiritual, né? Aceitação dos ciclos de vida, morte e vida traz no fim do dia esse entendimento, essa confiança, essa segurança. Não importa o que aconteça, sempre haverá um novo começo. E você traz em si a capacidade de curar e renovar a si mesmo. E agora vamos falar da lágrima. Gente, a lágrima é muito linda. Eu não vou compartilhar aqui, eu peguei aqui algo que eu quero compartilhar que está no livro. Que é o seguinte: as lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento da lágrima provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideias, reunir almas. Nos contos de fada, quando as lágrimas brotam, elas provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam os espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Quando se chegou até esse ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão combinadas por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres calejadas pela vida urbana. Essa lágrima da paixão e da compaixão
surge, na maioria das vezes, depois da descoberta acidental do tesouro, depois da perseguição apavorante, depois do esqueleto ser desembaraçado, pois é uma combinação desses atos que gera a exaustão, a derrubada das defesas, o exame de si mesmo, o despir-se até os ossos, o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio. Tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos. É muito lindo, né? É muito poético, é muito profundo. E isso ela faz com todas as etapas. Ela vai explicando com uma profundidade o que representa cada elemento da história, né? E agora vamos para o coração. O coração como tambor e o canto para criar a vida. Diz-se que o coro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Tá? E aqui ela vai falando um pouco de cada tradição, né? Que quando o coro do tambor, tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com o couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. Tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com os sininhos presos atraem os espíritos de crianças e afetam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse tom. Os que têm voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom. E assim por diante. O tambor feito do coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais da vida dos seres humanos. É o centro fisiológico e psicológico é o coração. O centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus, é o coração. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique inteira, o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Disse que é a mente que pensa e cria. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário, até o único lugar, a fim de gerar a matéria que realiza a criação da mulher esqueleto. Eu não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas que falam que o coração tem neurônios. E que quando o coração manda uma mensagem para o cérebro obedece imediatamente. Quando o cérebro manda uma mensagem para o coração, nem sempre ele atende. Isso é muito bom. A história contém uma promessa. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida. E ela, em troca, engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando um homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa, ele se torna uma inspiração, papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos no meio masculino. Olha aí, Mônica. Ele passa a levar as sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também aqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso, bom, isso não é importante, pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo que um dia existiu e tudo que um dia existirá.
quando ela cria, quando ela canta, gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação e transborda com ela. A história também ilustra um duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se entoam seus nomes. Alivia-se a dor. Alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Gente, vamos lembrar aqui que ela já nos ensina o poder de usar o canto, de usar a palavra para a criação, desde a loba. Né? Quem não se lembra que a loba, ela vai, pega um esqueleto completo de lobo, monta, se senta, acende a fogueira, o fogo representa a transformação, a criatividade, e aí ela pensa na canção que ela vai entoar, e ela faz o hino da criação, né? E ela vai cantando, e à medida que ela vai cantando, o lobo vai ganhando vida. E aqui é igual. Ah, que pena, Nina. Tá bom, mas a gente está bem no final, acho que em 5 minutos a gente termina, depois você assiste. Quer falar alguma coisa? Então tá. Então é isso, a mulher esqueleto pega o coração dele e ela vai cantando à medida em que ela vai criando carne, criando pele, criando vida, tá? E aí que a gente já tá bem no finzinho. A dança do corpo e a alma. Então, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e renascimentos. Amar significa abraçar e, ao mesmo tempo, suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços. E aí eu destaquei essa frase aqui da página 171. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria vem da mulher esqueleto. E aí a gente finaliza com essa reflexão. Que forças você evoca agora para amar desse jeito? Érida, a gente está aqui nos finalmente, e aí eu trago essa frase, essa citação, que está na página 171, que para amar é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto, e aí eu deixo essa reflexão. Que forças você evoca para amar desse jeito, né? Para amar com essa profundidade, para curar a si mesmo, né? Para tocar o não belo em si e no outro. E com a gente finaliza, tá? E aí vou abrir agora para os comentários. Queria que vocês dissessem, né? Como tudo isso toca vocês, o que vocês podem trazer desses ensinamentos aqui de hoje para aplicação prática na própria vida. Está numa reunião de estudo. Érida, só fecha o microfone. Talvez vai falar. Vai lá. Eu te Pode escrevo.